Meus amigos, foi com muita alegria que eu soube da nomeação do Papa hoje pelo Colégio Cardinalístico, o arcebispo da Argentina, que adotou o nome de Francisco I. Eu quero dizer para vocês que o que mais me impressionou foi a rapidez do conclave. Essa é uma demonstração de força da unidade da Igreja e de comunhão dos príncipes da Igreja. Foi uma escolha rápida, certeira. E basta lembrar que no último conclave que elegeu o Papa Bento XVI, esse homem já tinha sido indicado e bem votado. Então nós temos que considerar que não foi de todo surpresa. É importante a gente olhar isso porque se tivéssemos um conclave prolongado, com disputas e indefinições, nós teríamos não apenas uma demonstração de cisânia, mas também uma demonstração de fraqueza para Bento XVI, porque afinal ele poderia ter gerado uma crise grande na Igreja Católica. Então esse desfecho foi o melhor possível para a Igreja, para o Papa Bento XVI, para o novo Papa, foi tudo muito bom. Então é regozijo. Eu vi aqui em São Paulo os sinos dobrarem, foi uma alegria imensa, todo o povo de Deus entrou em congraçamento. Eu acho que agora é olhar para frente, nós vamos ter aí um Papa relativamente jovem, tem horizonte de tempo, é um homem severo, de formação jesuíta, é um homem notavelmente conservador nos costumes, o que é muito bom, porque a Revolução Cultural está tomando de assalto a vida civil em todas as partes do mundo. É preciso que a Igreja pise firme nesse assunto, marque posição, porque ela faz a diferença entre a verdade e a mentira. Isso, o Papa Francisco I é um homem talhado para esse papel de confrontar a Revolução Cultural. Então, essa agenda gay, a agenda abortista, a agenda da eutanásia, toda a agenda da cultura de morte, agora tem um campeão ali fazendo enfrentamento. Eu só posso me regozijar com tudo isso. Mas algumas questões são importantes colocar. Por exemplo, essa formação jesuíta do Papa, o primeiro jesuíta se tornou Papa, além da novidade disso, nós temos que, no reinado de João Paulo II, a ordem jesuíta passou por um processo de depuração, de redução até. Eu lembro das estatísticas que eu vi que no final dos anos 70 tinha cerca de 40 mil sacerdotes jesuítas e recentemente o último número que eu vi era 16 mil. Em Paripassa a gente teve o crescimento do Opus Dei, a prelazia pessoal do Papa, que ocupou em larga medida o espaço que antes era dos jesuítas. A pergunta é, como ficará a convivência entre essas ordens? Como será o papel do jesuitismo nesse processo? Os jesuítas agora vão passar por um período de florescimento? É provável que sim. É natural que seja. Mas o meu ponto essencial é o simbolismo da escolha do nome do Papa. Até onde eu sei, ele escolheu o nome Francisco em homenagem a Francisco de Assis. E é um Papa, sabidamente, que luta pelas causas, supostamente, dos pobres. Por que eu digo supostamente? Não duvido das convicções do Francisco I, mas é porque isso remete a toda a história do franciscanismo, essa opção preferencial pelos pobres, que é uma coisa que tem muito equívoco em torno disso. Fazer essa opção preferencial pelos pobres contra os ricos é uma espécie de marxismo avant la lettre, é uma coisa que não soma. E não creio que seja o espírito do Evangelho. Quando eu vejo aquela passagem do bom samaritano, eu vejo que as pessoas que precisam ser ajudadas são aquelas que não podem ajudar a si mesmas. E o homem pobre pode ajudar a si mesmo ainda. E o pior não é isso, é imaginar que para superar a pobreza nós temos que agigantar o Estado, ou que seja tarefa do Estado minimizar a pobreza. Esse é um grande desastre do século XX, que está entrando para o século XXI. Eu, honestamente, rezo para que o Papa não pense assim, porque eu acho que é errado pensar assim. Essa história do Estado tutelar a economia das pessoas
é um erro. Isso é o socialismo em toda a sua extensão. Eu fico muito preocupado com essa sinalização, porque se for um abraçar das teses do franciscanismo, nós teremos aí, então, chegado ao trono de Pedro, um discípulo de Joaquim de Fiore. O que não é algo bom, para mim, uma forma de gnose. Eu não estou dizendo que o Papa seja assim, eu estou rezando para que ele não seja assim. Eu estou apenas sublinhando para ver o que está em curso, porque são duas as batalhas apocalípticas em curso no interior da igreja. Uma é essa, da Revolução Gramsciana e da Revolução dos Costumes, que tem na agenda da morte a sua peça de resistência. E aí o novo Papa é o campeão do conservadorismo e terá todo o apoio da igreja contra esses que estão, vamos dizer assim, pugnando pelas hostes demoníacas. Agora, a outra é essa tal da agenda social que confunde a pobreza como coisa transitória que é, como um estágio de beatitude, como uma espécie de idealismo, como um ideal de vivência na Terra. Eu acho que isso é um erro. E isso é contrário, inclusive, aos princípios evangélicos. Mas essa coisa que vem desde o franciscanismo original e passou pela pena filosófica de gente muito importante, como São Boaventura. Aliás, o Papa fez um primeiro trabalho teológico dele sobre esse grande escritor, o Papa Bento XVI, por exemplo. Eu não conheço a obra do novo Papa. Então a gente vê que são coisas que são perguntas que eu deixo no ar. Mas, de qualquer forma, o balanço é positivo. Essa brevidade do conclave é um sinal de que a igreja está unida, que os príncipes da igreja estão unidos. Apesar de ter divergência entre eles, não há dissenso insuperável. Então, eu só posso dizer o que eu escrevi no meu Twitter. Bem-vindo o que vem em nome do Senhor.